Fala galera, Gabriel da Cronos Distribuidor aqui. Hoje passando para vocês mais um guia de configuração, dessa vez da central de alarme da Hikvision, a AX Pro. Esse aqui é um modelo com 64 zonas, 16 partições e com suporte a sensores com câmera, também sirene sem fio, além de botões de pânico sem fio e também automações. Então vou apresentar para vocês aqui os produtos. Primeiramente aqui a nossa central de alarme. Vou botar aqui a parte traseira para vocês. Vocês podem ver que já estão chegando dois cabos nela. São os únicos dois cabos que vão ficar ligados. Então vou afastar aqui a tampa. Ela já serve de suporte também para você estar fixando na parede. Depois para encaixar é bem simples. Só chega e empurra. Então vou mostrar aqui as conexões. Então desse lado aqui nós temos a conexão da porta de rede, cabeada, né? Ela também tem uma conexão de rede Wi-Fi, para caso esse seja o seu modo escolhido, além da porta para chip de operadora. Então você pode estar utilizando tanto de uma forma ou de outra. Além disso, a conexão de energia, 220 volts ou 110, ela é bivolt automático. E também aqui o nosso tamper. Caso a central seja violada, também já dispara um alerta. E além disso, aqui em cima nós temos um botão de liga e desliga, para caso você queira desligar a sua central, para assim levar para o cliente ela já configurada. Então vou estar fechando ela aqui. Então aqui nós temos o nosso sensor sem fio com câmera integrada. Ele suporta uma distância de até 800 metros da central, isso sem barreiras, claro. Caso você tenha barreiras, aí tem que testar em cada ambiente. Aqui o nosso sensor sem fio passivo, convencional. Ele vai a uma distância um pouco superior, chega até 1.200 metros da nossa central, sem repetidores. Aqui o nosso sensor de abertura, tanto para portas ou janelas, que também tem uma distância de até 1.200 metros da nossa central. Depois nós temos também o nosso controle remoto. Ele serve tanto para arme e desarme, quanto para controle de automações. Isso é totalmente configurável via aplicativo. E aqui por último, a nossa sirene sem fio da Hikvision. Também uma distância de até 1.200 metros da nossa central. E agora a gente tem o último conhecido, nosso celular com o HiConnect instalado. Então aqui eu vou fazer a configuração com vocês, ela vai ser bem rápida e prática. Todos esses dispositivos vocês podem ver que eles já estão pré-abertos aqui, né? Eles vêm fechadinhos, lacradinhos, mas eu vou fazer toda a configuração com vocês. Então, primeira coisa, a gente vai ler o QR Code que fica na parte traseira da nossa central, né? Fica exatamente nessa área aqui. E vai fazer aqui no nosso aplicativo a mesma maneira que a gente faz com o DVR convencional. Clica no mais, escanear QR Code. Vai ler o nosso QR Code. Ele já vai encontrar a central na nossa rede. Clica em adicionar. E a adição completa. Aqui ele está me pedindo para autorizar automaticamente os dispositivos ao nosso instalador vinculado. Nesse momento eu vou desmarcar, porque eu não quero fazer essa configuração. E cliquei em terminar. E agora eu vou dar um nome. Aqui nesse caso, AX Pro mesmo. Cliquei em salvar e já tenho aqui a minha central para fazer toda a parte de configuração. Agora para configurar ela, só clico em cima. Ele vai abrir toda a minha área de configurações. Vocês podem ver que eu tenho uma área cadastrada. Essa aqui seria a nossa primeira partição. Em dispositivos, não tem nenhum cadastrado. E aqui em status a gente pode verificar o que está acontecendo na nossa central, né? Então nesse caso aqui ele está me dizendo que a minha fonte de alimentação externa, ou seja, minha energia elétrica, está conectada. Meu cabo de rede também está conectado. O Wi-Fi e dados móveis estão desconectados. O status da minha bateria está em 100%. O status da tampa está em fechado e o nível de ruído sem fio entre 42 e 49 decibéis. Isso aqui ele vai me ajudar bastante para quando eu tenho um ambiente com muitas redes sem fio, causando ruído, e talvez possa diminuir a minha distância dos equipamentos. Então voltei aqui para a área de dispositivos, vou clicar em mais e agora eu vou começar a cadastrar os meus equipamentos. E vou começar a ler os QR Codes. Então aqui na parte superior do meu sensor com câmera eu tenho um QR Code. Vou apenas efetuar a leitura e ele vai me pedir para estar ligando esse sensor.
Então aqui vocês podem ver que ele já vem com as 3 pilhas ligadas, né? E um botão de liga e desliga. Coloco ele na posição 1. E ele já me deu o aviso que o sensor está ligado. Aqui vocês podem ver que eu apenas fechei o tamper e abri ele novamente. Depois fechei. A central já entendeu que houve um alarme aqui porque alguém tentou violar esse tamper e já efetuou o disparo, mesmo com a central desarmada. E também depois ele já me indicou todos os status que estavam ocorrendo nessa central. Inclusive a falha dos dados móveis, ou seja, eu não tenho nenhum chip instalado, obviamente ele vai gerar esse alerta, e que o tamper desse sensor estava aberto. Agora eu vou continuar cadastrando os meus outros dispositivos. Então, continuo aqui na área de dispositivo, clico em mais novamente, e aqui no nosso sensor passivo convencional, eu vou ler o QR Code também. E o QR Code, vou utilizar o mesmo processo. Abrir a tampa, ligar aqui na posição ON a chave, e ele já registrou o meu sensor. Vocês podem ver que toda vez que eu adiciono algum equipamento, ele já me vincula automaticamente aqui na área do aplicativo. Então, número da zona, nesse caso, zona 2. Área vinculada na área 1, eu só tenho uma partição até o momento. Tipo de zona, se eu quero instantânea, se eu quero com atraso, zona 24 horas e assim por diante. Todas as outras opções. Então, se eu quero vincular uma câmera ou alguma outra função. Posso também fazer os testes, mandar localizar aqui o meu sensor, que ele vai começar a piscar o LED. Então ele não tem um aviso sonoro, mas já tem um aviso visual aqui para você buscar esse sensor, caso você não saiba onde ele está. Aqui já tenho as duas zonas cadastradas, né? Inclusive ele me mostra também temperatura, status da bateria, intensidade de sinal, se tem algum repetidor ligado a ele, se ele está online, se a tampa, o tamper aqui, está aberto ou fechado, se ele foi inibido aqui com essa tradução de desviado, por acaso tem algum problema e a gente não consegue utilizar o ARM dele. Posso verificar o LED, a sensibilidade, tudo pelo aplicativo. Essa primeira página são somente as observações. Se eu precisar configurar alguma coisa, clico na engrenagem na parte superior e agora sim eu tenho toda a parte de configurações. Aquele primeiro sensor que eu cadastrei, ele vai ter a função de bater fotos também, caso haja algum disparo. E aqui eu consigo verificar a resolução da imagem. Então posso colocar resoluções menores para ter mais fotos ou maiores para ter mais qualidade. Eu posso colocar aqui, por exemplo, em VGA, 640 por 480. Em imagens em série eu posso colocar até 10 fotos para estar enviando aqui para o meu aplicativo. Se eu quiser fazer um teste, eu clico aqui no íconezinho de câmera e ele vai me enviar aqui via notificação no próprio HiConnect. Venho aqui em mensagem e ele já dá aqui o meu relatório de teste manual. Vocês podem ver que ele já capturou aqui minha área de iluminação. Vou retornar aqui à minha central para continuar cadastrando os meus equipamentos. Então agora eu vou cadastrar o nosso sensor de abertura. Clicando em mais novamente, lendo o QR Code e dentro dele eu vou ter uma chave de liga e desliga. Fica aqui em vermelho e branco. Detector de contato magnético livre. Registrador.
Então agora eu já estou com ele pronto para uso também. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse sensor é que aqui realmente a captação do ímã dele é bem distante. Então vocês podem ver que agora ele está em verde. Vou afastando. Uma distância de mais ou menos 2 dedos a gente consegue fazer essa abertura. Então mesmo que eu tenha um pequeno desnível, ele também já não vai acusar. Isso aqui é bom para a gente colocar em marcos de porta que não são extremamente nivelados, ele consegue fazer esse ajuste. Agora eu vou cadastrar um controle remoto, mesmo procedimento, clico em mais, faço a leitura do meu QR Code e somente aperto um botão para efetuar o cadastro. Ele já vai vincular automaticamente no usuário que está fazendo essa configuração, no caso o meu usuário HiConnect. E por último, aqui a nossa sirene sem fio. Novamente, clicando em mais, vamos ler o QR Code, vou abrir aqui e mudar essa chave para a posição ON. Vocês podem ver que já tem 3 pilhas aqui nessa sirene sem fio. Vou apenas fechar. Então agora eu já tenho todos os meus equipamentos cadastrados. Eu posso inclusive alterar aqui o volume da minha sirene e a duração desse alarme. Vou colocar ele no volume 1. Posso também ligar aqui os LEDs para arme e desarme, a indicação se está armado ou desarmado, vou efetuar o ligado e vou fazer um teste de volume. Podem escutar o volume bem baixinho, vou passar para o 2. Posso também efetuar o comando de localizar, para que ele efetue a busca pelo LED, então vai ficar piscando em vermelho. E agora eu vou apenas armar a minha central, voltando aqui na opção de área, e vocês vão ver que tem 2 ícones aqui. O primeiro é o ícone de arme e o segundo o ícone de desarme. Então, vou armar minha central. E agora, se por acaso eu abrir qualquer um dos sensores, vou abrir o sensor de abertura, para vocês escutarem o volume da sirene no volume 2. Vocês puderam ver aqui um disparo desse central, que ele é realmente rápido. Eu vou alterar o volume da sirene para o volume 3, para que vocês tenham uma noção um pouco maior. Caso vocês estejam de fones de ouvido, sugiro a retirarem nesse momento. Então, vou efetuar o arme e vou abrir novamente uma zona. Nesse caso agora eu vou passar aqui na frente do sensor passivo. Aqui vocês viram que é uma central bem rápida para executar os comandos, inclusive para saber quando houve o disparo ou não. Eu posso vir aqui em mensagens e vou ter novas notificações. Então aqui nesse caso eu não vinculei nenhuma câmera aos meus sensores, ele não vai me gerar aqui uma imagem. Caso eu tivesse uma câmera vinculada, já poderia estar aparecendo aqui também juntamente do evento. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar vinculando uma câmera IP, uma câmera de um DVR, aqui na nossa central de alarme. Primeiramente a gente entra aqui na central de alarme, vem na parte de configurações da engrenagem,
Aqui a gente vem na opção câmera de rede, vamos em canal da câmera de rede e clicamos no mais. Aqui eu vou na primeira opção, que é adicionar canal. Caso eu não soubesse as informações da minha câmera, poderia ir na segunda opção, leitura SADP. Aí o aplicativo faria uma varredura na minha rede e encontraria todos os equipamentos disponíveis. Aqui adicionar canal, endereço IP, vou colocar aqui, nome de usuário e senha. Vou dar um OK. Feito isso, eu já tenho minha câmera conectada. E agora eu vou voltar aqui nas opções de dispositivo. Vou pegar uma zona sem fios, por exemplo a zona 2. Vou clicar em configuração e vou vir aqui na opção vincular câmera. Caso eu já tivesse vinculado alguma câmera anteriormente, poderia ir ali e desvincular. E agora eu vou selecionar a câmera que eu quero, nesse caso IPC1. Vou mandar o link e está feito o link da minha câmera. Agora eu vou pegar e alternar a minha câmera aqui para mostrar que eu vou levar esse sensor para outro ambiente que a câmera pegue, e assim que eu efetuar o disparo dessa zona, vai abrir a imagem também da minha câmera. Então aqui eu tenho a imagem pegando a minha TV, vou levar o meu sensor para próximo àquele ambiente. Deixei o meu sensor naquela base da TV e vou efetuar o ARM da minha central. Vocês podem ver que já gerou o alerta de ARM e agora eu vou passar na frente do sensor para efetuar o disparo. Então agora é feito aí o disparo da zona 2. Vou carregar aqui minhas mensagens. E a gente vai ver que tem aqui um alarme instantâneo. Feito isso, eu posso clicar em reprodução. E vou estar verificando aqui a gravação do momento que houve esse disparo. Um sensor com câmera acoplada, como é o caso desse sensor que está na minha bancada, vai acontecer a mesma coisa. Então vou efetuar o ARM. E agora eu vou efetuar um novo disparo com esse sensor. Agora eu posso vir aqui nas minhas notificações. Tem aqui o alarme instantâneo desse sensor com câmera e posso tocar também a gravação. Então, vocês podem ver aqui a gravação desse meu sensor. Além disso, eu também posso estar criando várias partições, né? Então, clicando aqui no mais, posso colocar aqui como loja, por exemplo, e ir vinculando os dispositivos em cada área que eu precise. Por exemplo, aqui a zona sem fio 2, posso vincular a área loja e tirar da área 1. Então agora, se por acaso eu tiver um outro usuário que tem acesso somente à partição da loja, ele vai receber os eventos somente de disparos da minha zona sem fio 2, que também está ligada à câmera 1. Caso não tenha nenhum usuário, não vai receber. Outra observação é que aqui no próprio aplicativo nós temos essas duas indicações. A primeira de lupa, de diagnóstico de GPRS. Aqui eu não tenho nenhum. E também a segunda opção é do pânico audível e pânico silencioso. Então eu posso pegar e enviar um alerta de pânico diretamente pelo meu aplicativo. Sendo assim, vai chegar lá na minha central de monitoramento ou também para os usuários de aplicativo. Agora, se eu quiser compartilhar essa minha central com alguém, eu apenas clico no ícone de compartilhamento. Vou compartilhar com o usuário. Vou pegar aqui, por exemplo, o Fabiano. Dispositivo para compartilhar a minha central de alarme AX Pro. E vou terminar. Ele vai receber um evento push lá no aplicativo dele e vai aceitar o compartilhamento.
Feito isso, eu também posso voltar aqui nas minhas configurações, vir em gerenciamento de usuários, usuário, e adicionar aqui manualmente caso eu queira. Ainda aqui em configurações, posso vir em área, vou pegar por exemplo a área 1 e eu consigo definir uma imagem em segundo plano. Assim que eu clicar em imagem em segundo plano, ele vai abrir a galeria do celular e você pode inserir uma imagem daquele local. Aqui em dispositivo vinculado, a gente também pode verificar quais equipamentos estão nessa área. Podemos também editar para adicionar ou remover de forma mais fácil. Podemos habilitar o arme e o desarme automático e configurar os seus horários diretamente via aplicativo. Em parâmetros de comunicação, nós podemos configurar a nossa rede com fio, sem fio e assim por diante. Rede Wi-Fi, caso a gente queira utilizar essa maneira. A rede de dados, podemos entrar em cada chip de dados de operador e utilizar as configurações que a central de monitoramento vai enviar para vocês. Notificações de e-mail, NTP. E aqui na parte de manutenção a gente pode efetuar a atualização de firmware. A minha central ela está atualizada, mas caso não estivesse, a gente poderia estar fazendo diretamente por aqui. E também pode reinicializar o dispositivo. Além disso, nós temos a última opção, que seria o serviço de autorização, que é aqui para o nosso usuário Hike Pro Connect.